Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Podcast da Contraficute está no ar. Bom, gente, obrigado você, em primeiro lugar, né? Obrigado você que está nos acompanhando aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Acarini, aqui do meu lado você já está vendo o Adilson Barros, a gente vai conversar com ele hoje. Hoje, o que a gente vai trazer como tema aqui no nosso podcast, que também funciona como videocast, é homofobia, né? Tanto é que o tema desse nosso bate-papo de hoje é homofobia não é opinião, homofobia é crime, né? E a gente cita o caso recente que ganhou as redes sociais, ganhou a mídia, inclusive, né? Envolvendo o jogador de vôlei Maurício Souza, que é do Minas Clube, lá de Belo Horizonte, também jogador da seleção brasileira, que fez um post de cunho homofóbico nas redes sociais com relação a uma imagem de quadrinhos, né, de história em quadrinhos, em que o suposto filho do Superman, né, tem até um nome agora que eu não lembro qual, mas enfim, tem o sobrenome quente também o personagem, ele está beijando um garoto, né, o filho do Superman então aparece beijando esse garoto, e esse post que ele fez, que a gente não tem ele para mostrar aqui agora, mas era assim, tipo assim, olha, vocês estão vendo isso, vai ver onde é que vai dar e tal, não é uma coisa completamente homofóbica, né, e mostra que o debate sobre a homofobia e sobre liberdade de expressão, uma coisa confundindo-se com a outra, é um debate ainda muito necessário, que se faz muito urgente na nossa sociedade. Homofobia não é opinião, homofobia é crime. Essa frase tem sido muito utilizada, inclusive, nas redes para criticar o jogador, não é? Mas pode parecer clichê, inclusive, só que define exatamente a realidade, não é? Adilson, deixa eu apresentar agora de forma completa, né? O Adilson Barros, que é diretor da Contraficute, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, e também militante do movimento LGBTQIA+. Adilson, obrigado por participar dessa nossa conversa aqui hoje, para falar sobre esse assunto tão importante que a gente precisa trazer à tona. Sim. Queria já te perguntar, esse jogador, que inclusive é bolsonarista, e a gente vai falar sobre o governo Bolsonaro já, foi demitido do clube, afastado da seleção brasileira. Pegou mal para ele? Como é que você avalia essa situação toda, essa polêmica toda envolvendo o jogador? Eu acho que já vem pegando mal, que não é a primeira vez que ele se comporta dessa forma nas redes sociais, né? Eu tenho uma grande preocupação quando você é uma pessoa pública, né? Uma personalidade do esporte ou de outros espaços, e acha que tem o direito de se manifestar, achando que isso é democrático, que isso daí é liberdade de expressão. Muito pelo contrário, isso daí acho que atacar pessoas que lutam pelos seus direitos, né, ofender principalmente, que é isso que está acontecendo, infelizmente, nas nossas redes, né, somente Facebook e Instagram. Eles resolveram achar que tem total liberdade para dizer o que pensa, seja sobre nós, LGBTs, ou outros grupos que estão na luta por visibilidade ou luta por direitos, principalmente. Uhum. Eu acho ele uma pessoa infeliz, mal resolvida e que precisa ser parado, ser interditado, né? Esse discurso de ódio já não cabe mais, né? E a gente, enquanto formador de opinião e que está na luta por direitos, né, organizado nos movimentos sociais, temos total responsabilidade de impedir, né, tamanho retrocesso. Uhum. Agora, Adilson, a gente sabe que entra uma questão até de imagem, né? Os patrocinadores cobraram do clube uma atitude, uma posição do clube, uma punição, talvez até que o clube realmente não aguentou mais e acabou demitindo o jogador, e o Renan, que é o técnico da seleção, também foi nessa onda, também afastou. Hoje em dia a gente vê cada vez mais no caminho inverso ou paralelo ao que acontece com o bolsonarismo na nossa sociedade, e aqui a gente repete que esse jogador é um bolsonarista, é um fascista, é um conservador, não é? Pela própria ideologia política dele, não há como não classificar. Sempre deixou claro, né? Sempre deixou claro. Então, a gente não está fazendo aqui nenhuma acusação, nada que não seja
o fato, né, que seja a realidade, mas a gente vê, de um lado, cada vez mais esse fascismo tentando se afirmar, tentando marcar o seu território na sociedade e fazer coisas como o Maurício fez. Mas, por outro lado, a gente tem toda uma sociedade que está se ligando para esse assunto, né? De que você não pode discriminar, e aí a gente até estende essa gama de discriminação não só para a população LGBTQIA+, mas como para a população negra, para as pessoas com deficiência, enfim, para as mulheres também, não é? Fala-se muito sobre machismo, a mídia está tratando muito isso de uma forma muito mais clara, né, com mais diversidade, cobrando, inclusive, ações. Você acha que a questão do patrocínio na punição do jogador Maurício teve um peso ou não? Eu acredito que a manifestação na rede, seja da comunidade LGBT, dos amantes do esporte, que é o voleibol, a torcida organizada do clube que ele pertencia, eu acho que ajudou bastante para que a empresa, em primeiro lugar, o clube, né, no afastamento, e que os dois principais patrocinadores desse clube tomassem uma tendência da demissão. Eu acho que há uma compreensão que não cabe mais esse tipo de comportamento numa sociedade que tenta avançar. Nós, no sistema financeiro, a gente compra briga com os grandes bancos em torno disso. Tanto que a gente saiu de um terceiro censo e existe uma campanha constante para combater qualquer forma de discriminação nos locais de trabalho. E não vai ser no esporte que precisa ser diferente. Acho que as duas empresas que tomaram essa iniciativa, reconhecendo todo esse contexto, esse cenário aí, tomaram uma decisão bastante acertada, viu? Eu acho que... E acho que existem outros espaços aqui que não é o momento de mencionar, né? Sim, no mundo artístico, por exemplo, né, tive um grupo de mulheres, né, a maioria mulheres, já assumindo abertamente, né, sua homossexualidade, para a gente é fundamental. Eu perguntei isso para você, Adilson, pelo seguinte, porque quando o assunto ganha as redes sociais, a repercussão aumenta, né? O assunto ganhou as redes sociais, a sociedade se manifestou, e aí caiu lá no clube, caiu no patrocinador que não concorda com isso e aquilo. Eu te perguntei isso justamente porque, por exemplo, você cita no ambiente bancário, né? Os bancos têm toda aquela imagem, tentam passar a imagem, pelo menos, para a sociedade, de que são empresas politicamente corretas e que abordam questões ou apoiam questões como a própria diversidade. Mas, no caso do Maurício, fica aquela dúvida: se ninguém tivesse falado nada, se não tivesse tido a repercussão negativa, se não tivesse tido a polêmica, será que alguém... né, eu não estou fazendo juízo de valores, eu quero deixar claro aqui, mas será que realmente o clube teria demitido o Maurício? Porque até então, assim, a primeira reação foi uma punição, né? Ele tinha sido suspenso e depois foi demitido. Quando os patrocinadores ameaçaram também de tirar o patrocínio, já que viram que as suas marcas estavam envolvidas em um escândalo como esse, né? Sim, e aí resolveram tomar uma atitude. Agora, se todo mundo ficasse quieto, vamos simplificar o português aqui, se todo mundo ficasse quieto, a coisa ia passar e ia ficar por isso mesmo, o cara ia continuar jogando e os patrocinadores patrocinando? Olha, eu tenho um olhar sobre os clubes, principalmente os que investem bastante no voleibol, né, que eles têm um certo cuidado desde lá da base, quando você descobre a orientação de um atleta iniciante. Eu quero acreditar que o Minas Tênis Clube não tenha feito valer apenas da repercussão, e sim de um trabalho que impeça qualquer tipo de atitude que ofenda, né, alguém com uma orientação sexual diferenciada. Né? Os homossexuais já estão faz tempo no voleibol. Inclusive, acho que é o esporte predileto de uma grande maioria. Né? É claro que hoje nós estamos no handebol, no futebol principalmente, temos muitos gays, infelizmente, devido a todas essas circunstâncias que a gente está falando aqui, tem dificuldade de sair do armário, mas eu tenho a convicção que temos muitos homossexuais no futebol, e daqui a pouco acho que com
com essa motivação desta situação que aconteceu, com a manifestação do Douglas e de outras atletas que se manifestaram a favor, possivelmente a gente tem uma onda aí de saída do armário que para a gente é fundamental, viu? Eu acho que o apoio destas colegas em torno desta manifestação infeliz desse rapaz, uma manifestação inclusive criminosa, né? Que acho que a gente vai falar porque nós defendemos faz tempo que a homofobia precisa ser combatida e que a lei precisa ser revista e que esse rapaz e quem quer que seja cometa qualquer crime contra nós seja punido e com prisão. Acho que não basta só afastar, né? Não basta só fazer a demissão. Acho que a demissão ela ajuda bastante, né? Ela é um sinalizador que essas pessoas, inclusive o Maurício, não pode continuar nesse caminho, achando que se tem o direito de falar o que bem entender sem ser rechaçado, né? Adilson, com base em toda a sua experiência de vida, o Maurício ele manteve o discurso homofóbico dele mesmo, fez um pedido de desculpas bem aleatório, bem tímido, não é? Por que é tão difícil? A gente fala sobre punição, mas a sociedade ideal seria que não tivesse esse tipo de manifestação e que as pessoas se aceitassem, que se entendessem, né? E se respeitassem, enfim. Mas por que é tão difícil para eles aceitarem e entenderem? Qual é o medo deles? Eu acredito que ele traz uma carga dessa sociedade judaico-cristã, né, que disseram para a gente que não é permitido ser diferente. Nós, acho que tem um choque de geração nesse entendimento. Acho que nós, da geração 80, passamos por isso, mas sentimos, numa menor proporção, a questão da violência. Acho que a violência que tem acontecido, além do recorte de morte, né, que a gente, infelizmente, continua sendo violentado e assassinado por dia neste país, eu acho que a rede, a internet ainda permite muito. Ela não pode ser mais terra de ninguém. Que é isso que faz com que essas pessoas se sintam fortalecidas. Né? Eu acredito que em algum momento vai haver uma mudança, acho que 2022 está próximo, né? A gente já debate a questão do marco da internet, aí, que ela precisa ser mais democrática, né? Ela precisa dar espaço para todo mundo, ela não pertence apenas a um grupo político ou grupo de pessoas que pense totalmente diferente da gente. Eu fico feliz que essa pauta já não pertence mais a nós. Hoje eu estava conversando com o Zé Luiz, o assessor da Contraf, ele disse que já foi taxado na verdade, foi discriminado porque que defende a pauta LGBT e as demais pautas. Eu falei, Zé Luiz, acho que para a gente seria importante, eu fico tão feliz de saber que a defesa das nossas pautas, dos nossos direitos, não sai apenas da nossa boca. Ela não pertence mais só a um segmento, né? Ela tem uma abrangência, acho que é um problema social. E a sociedade brasileira precisa estar atenta a isso. Eu acho que o discurso de ódio tá por acabar, ele tem um fim. Eu acho que o amor sempre prevaleceu, e acho que agora, no momento desse tão difícil, né, tão complicado para todos nós, eu acho que há uma mudança e há esperança, viu? Agora, essa mentalidade conservadora, ela é uma carga desde lá do mundo, né? Quando o mundo era mundo, né? A homossexualidade ela não existe agora apenas do século XX para o século XXI. Ela tá em qualquer sociedade, ela surge em momentos complicados e acho que, em vez de avançar, estão querendo, né, ligar o freio de mão. Por falar em história, a gente, assim, não vamos nos aprofundar no assunto aqui. É, né? Lógico. Mas sim. É assim, a gente convida vocês aí a fazer uma pesquisa. Vai no Dr. Google aí, coloca a sexualidade na Grécia Antiga para vocês, né, saberem um pouco como era, né, nos tempos antigos, a homossexualidade, inclusive. Agora, a gente fala sobre homossexualidade e muito do que talvez
acaba as pessoas se sintam, os conservadores se sintam feridos, ou sei lá o que é que eles sentem, né? É em relação à imagem. Não tem como a gente não discutir a questão da imagem. Outros jogadores de vôlei já se assumiram homossexuais. A gente vai falar sobre isso também, sobre se assumir, né? O que é isso. Mas outros jogadores, o Douglas, por exemplo, jogador olímpico, que é influenciador digital, inclusive, né? Um garoto que tem aí milhões de fãs e tudo, ele já deu uma declaração, inclusive, sobre a necessidade de se assumir, né? Ele colocou uma questão que, assim, o hétero não precisa se assumir, né? Por que o homossexual vai precisar se assumir? Seria muito bonito se fosse assim, Adilson, mas eu queria colocar uma pulga atrás da orelha aí, que é o seguinte: a questão de se assumir não está ligada à afirmação do ser humano enquanto ser humano mesmo, enquanto parte da sociedade, afirmar inclusive na questão de poder garantir os seus direitos, né, de fazer parte de um grupo, assim como o heterossexual é um grupo, o homossexual. Ou seja, essa declaração do Douglas, que eu não vou chamar de infeliz, ela não joga os homossexuais ainda para invisibilidade. Como é que você vê isso? Eu acho que ele tem sido fundamental, né? Acho que ele passou pelo mesmo processo que eu passei. A minha infância e adolescência, ela foi, em algum momento, tolhida, porque aquele momento ali do contexto da família, dos amigos, colegas de escola, já era visível que eu era homossexual, né? E acho que essas gerações que vêm depois da nossa não é muito diferente. Apesar que já tem alguns avanços que a gente poderia mencionar aqui, como os direitos civis, né? Eu acho o casamento LGBT fantástico, né? Eu acho que ele é um ato de resistência e um ato político. Então, essa geração que está aí, ela já pode isso. Nós, no passado, não, né? A gente tinha que esconder muita coisa, inclusive para ser respeitado e não ser violentado, né? Mas sentimos a homofobia, que naquela época não existia esse termo, sentimos a homofobia de perto, seja no âmbito familiar, escolar e social. Né? Não é muito diferente de hoje. Só que nós resistimos e estamos aqui para contar a história, né? E ter orgulho, né, de ter chegado até aqui sem essa pressão, sem sofrer a pressão de uma possibilidade de retorno ao armário, se assim a gente pode falar, né? Eu acho que né, eles tentam dar uma cutucada na gente, né, em nome desses valores que não existem, né, em nome de uma religião que impõe, né, esses padrões, né, tem uma forçação de barra muito grande, mas que acho que não tem um resultado efetivo. Pelo menos eu tenho essa compreensão. Senão eu já tinha me recolhido. Você cita pontos importantes, inclusive a nova geração. Na nova geração, ela já realmente vem, inclusive, eu acho que, vamos usar esse termo, né, numa vibe diferente. Eles já têm um outro estilo, eles têm uma outra estão com a faca e o queijo na mão, viu, André? Acho que estão com a faca e o queijo na mão e a gente precisa muito dessa juventude. Agora, eu vou mais fundo na minha justificativa para essa pergunta que eu te fiz a respeito de um homossexual, de um LGBTQIA+, se afirmar ou, como dizem, né, se assumir, mostrarem o que justamente porque as novas gerações elas têm uma facilidade muito maior em ser aceitas, né? Agora, você cita o seu caso, né? Que já desde de pequeno já as pessoas já sacavam, enfim, qual era a sua orientação sexual. Agora, vamos imaginar o drama de muitas pessoas que viveram os anos 70, os anos 80 e os anos 90, que ainda não puderam fazer o que se fala que é sair do armário, se afirmar para a sociedade, dizer para a sociedade: eu sou assim, porque ainda vão continuar sendo discriminadas, vão perder o emprego, vão sofrer qualquer tipo de violência. É por isso que eu te pergunto eu te perguntei, na verdade, se a declaração do Douglas ela não está meio fora ela não está meio atemporal, né? Com base só numa porque eu acredito que a história do Douglas ela é um pouco diferenciada, que ele teve amparo dentro da família. Uhum. Eu acho
quando você tem esse amparo, sempre acolhem, né, e dão amor, né, e compreensão, mesmo não entendendo, né, tem uma preocupação com o nosso sofrimento. Mas eu acho que o Douglas está cumprindo um papel bem bacana, viu? Assim, está criando uma rede, né, de pessoas em torno de toda essa polêmica que foi causada, que para nós é fundamental, que poderá, inclusive, transformar, né, tudo que está sendo colocado. As mudanças, elas precisam acontecer independente de governo conservador, né? Não é à toa que chegamos a 10, 12 milhões, segundo o censo, né? E acho que ainda existe mais. Então, não somos apenas um grupo minoritário, é um grupo um grupo que ocupa todos os espaços nessa sociedade. Sabe? Seja no parlamento, hoje acho que é fundamental, inclusive, seja em empresas públicas e na hierarquia, né? Eu acho que não são mais estigmatizados em cima de profissões que eram consideradas meramente de homossexuais. Eu acho que o Douglas está cumprindo um papel. É claro que eu acho que o assumir, acho que tem uma coisa para nós, né? Acho que quando você sofre essa camada de preconceito, você diz, não, agora é isso que eu quero, eu preciso ser feliz, eu preciso ter orgulho do que sou hoje. Né? Então, e acho que eu dou esse recado, inclusive, para gerações, acho que não é só uma questão festiva, né? Eu acho que é claro que tem que celebrar, mas eu acho que tem que dar continuidade a tudo isso que está sendo colocado para nós. Né? E eu sei que tem uma forçação de barra, né? Determinadas religiões acabam querendo mudanças radicais em torno da orientação de cada um e cada uma de nós, né? Isso nos incomoda. Mas eu acho que, a partir do momento que você se assume para você e tem um apoio, mesmo que seja mínimo, da família, né, no mundo do trabalho, né, que ainda existe uma discriminação muito forte, você pode falar o que quiser. Sabe? Você pode ter orgulho de dizer. Eu acho que tem a afirmação da nossa homossexualidade, mas tem reafirmação. Hoje eu estou dizendo para esse público aqui que eu sou gay, e amanhã eu preciso dizer novamente. É isso que está sendo colocado para nós. Adilson, a gente não pode, a gente está caminhando aqui para o final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Enfim, é um assunto que a gente poderia ficar aqui durante horas, dias conversando, né? Mas não dá para a gente deixar de falar, principalmente assim, a gente tem questões culturais, questões religiosas, mas a gente tem, a exemplo do Maurício Souza, o jogador de vôlei, a gente tem o bolsonarismo hoje, que a cada dia uma facada no peito, né, das minorias, da classe trabalhadora, enfim, pelo ataque aos direitos, e na parte conservadora, né, dos conceitos de família tradicional e aquela história toda, entra a homofobia. Bolsonaro acabou dizendo, né, assim, hoje em dia tudo é homofobia. É homofobia, sim, não é? E vai continuar sendo. Ele é a figura máxima desse país. Desde a disputa eleitoral, vem tentando atacar principalmente nós, LGBTs. Ele, além de homofóbico, ele é misógino e é racista. Como é que você sustenta uma coisa dessa? A figura máxima desse país, né, que está no Planalto, diz o que a sua população tem que falar, e tem gente que cai, né, nesse discurso, que eu acho que é um discurso até frágil. Como diz a Rita Von Hunt, é uma masculinidade tóxica. Ela acaba influenciando, né? Essa fragilidade do pseudo-macho, essa imposição da heteronormatividade, acaba pegando, né? E acho que é por isso que a gente acaba sendo um pouco reativo, né? Tá ferindo a nossa existência. E acho que as organizações, as pessoas que lutam por direitos humanos e têm total compreensão que essa sociedade ela consegue abraçar, se quiser, todo mundo, independente das nossas diferenças,
não será permitido que um governo venha estabelecer uma regra que atrasa esse país por 10, 20 anos. Ele está deixando um legado, infelizmente. Eu acho que não basta só barrar Bolsonaro no ano que vem. Tem que barrar o bolsonarismo. Né? A gente vai ter que ocupar todos os espaços no parlamento, né? Principalmente nós, LGBTs. Né? O quanto eu tenho orgulho quando eu vejo os 2 senadores se destacaram agora aí na CPI da Covid, o Jean, que está voltando agora para o país, né? Como eu tenho orgulho desses nossos parlamentares, desses homens políticos, homens e mulheres, né, que se assumem abertamente e fazem questão de defender a nossa causa. Para a gente é fundamental. Eu acho que não vamos deixar a peteca cair e eu tenho certeza que esse cenário vai mudar. Há esperança. Sim, esperança tem que ter sempre resistência, né? Como você diz, a gente tem que combater o bolsonarismo, eleger um novo governo ano que vem, né? E também o Congresso. A deputada Érica Cocai, ontem a gente conversava numa live do servidor público, falava sobre isso. Inclusive, a gente precisa reformular o Congresso, porque sem um Congresso reformulado, se continuar conservador e de direita na maioria como é hoje, né? A gente não consegue reconstruir a sociedade da maneira que a gente precisa, com democracia, contemplando a todos, né, Gilson? Sim, queria agradecer muito a sua participação aqui, essa nossa conversa. Mais uma vez, a gente vai voltar a conversar, porque esse tema rende bastante. Obrigado. Em nome da Contraf, obrigado. Adilson Barros, diretor da Contraf CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro e também militante do movimento LGBTQIA+, conversando aqui com a gente nesse nosso podcast e videocast da Contraf CUT. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós nos falamos numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, pessoal. Este foi um episódio do podcast da Contraf CUT. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.